Nós acabamos de ler um texto que está em relato de Mateus capítulo 15, pela qual vai falar de uma tradição dos anciãos, ou melhor, vai falar de um costume, vai falar de um hábito que era estendido de geração em geração. E qual é esse costume? Qual é esse hábito? Aleluia, que tinham os fariseus e os escribas de Jerusalém. Eles tinham uma tradição, aleluia, que é ficar olhando para o outro e esquecendo de si mesmo, que era ficar olhando para a vida do teu próximo e esquecendo a sua própria vida. Isso é uma tradição, é um costume, é um hábito que era estendido naquela época de geração em geração. Só que aí eles perguntaram: olha, por que seus discípulos, eles perguntaram para Jesus, por que os seus discípulos, eles transgridem a lei dos anciãos, ou a lei dos mais velhos, ou a lei dos mais vividos, a lei daqueles que já têm mais experiência? E Jesus respondeu: diz, por que transgride vocês também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Se a gente voltar lá no capítulo 7 de Mateus, vai falar a respeito daquele que quer, aleluia, apontar, quer julgar, quer olhar para o teu irmão sendo que tem uma trave nos teus olhos. Aquele que está preocupado em olhar para a vida do teu próximo, mas não está preocupado em olhar e fazer um check-up de si mesmo e rever qual é as suas atitudes diante do céu, diante de Deus e diante da palavra de Deus. E avançando mais um pouco, aonde eu quero abordar, ele vai dizer no verso 8: este povo honra-me com os seus lábios. Olha para cá. O que tem de pessoa que no externo a gente acha que faz a vontade de Deus? Você olha por fora, você fala: nossa, é uma mulher de Deus, nossa, é um homem de Deus. Mas olha para cá, Deus não visa como o homem visa. Deus, a palavra de Deus diz que o homem olha o exterior, aquilo que está falando, aquilo que está fazendo, aquilo que está se posicionando, do jeito, olha, que anda diante dos olhos. Mas Deus, todavia, Ele olha o interior, aleluia, das nossas vidas. Ele olha o coração, Ele vê aquilo que está procedendo diante dos olhos dele. Então muitas das vezes a gente olha para a pessoa e acha que verdadeiramente aquela pessoa está ao agrado de Deus, mas quando se fosse para a gente conseguir olhar o interior, a gente iria cair para trás. A gente cairia para trás. Porque o que tem de gente impiedosa, entenda, muitas das vezes os cristãos, os pregadores falam: o ímpio. Quem são ímpios? Quem é uma pessoa ímpia ou ímpia? Geralmente nós costumamos dizer que o ímpio é aquele que está lá fora. O ímpio é aquele que pratica a impiedade. Então, para ser ímpio, não precisa ser que aquele que está lá fora. Muitas das vezes o ímpio está aqui dentro. Sabe por quê? Porque está praticando aquilo que está transgredindo a lei de Deus. Está praticando aquilo que burla, que rompe, aleluia, com o mandamento de Deus. Aleluia, está fazendo aquilo que é contrário à vontade do Pai. E o Pai disse: aleluia, vocês têm que ter, aleluia, não exterior, há coisas para me oferecer, mas é interior. É no desejo do teu coração, é nos pensamentos da tua mente, é nas palavras que saem da tua boca, porque a tua boca fala daquilo que o teu coração está cheio, e o que procede do coração é a saída da vida. E nós temos que entender que não devemos honrar a Deus com lábio. Sabe quando pergunta para a pessoa se ama a Deus, ela diz: eu amo. Aí então pergunta de novo: por que tu não obedece? Ama, mas não obedece, então não ama. Porque quem não obedece certamente não ama, e quem não ama não pode obedecer. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. E vai dizer mais: esse povo me honra com os lábios. Tem gente que fala: eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangelista, eu sou pregador, né? Mas
Deus fala que muitas das vezes o coração daquela pessoa está muito longe dela, está muito longe dele. O coração da pessoa está em outras coisas, está em outro patamar. Na igreja fala que ama a Deus, canta o hino, mas dentro de casa está cantando outro tipo de coisa. Fala que ama a Deus, fala que serve Deus, fala que Deus é tudo na vida dela, mas não se disponibiliza para nada com a obra de Deus. Fala que ama a Deus, mas não tem coragem, aleluia, de estender a mão e amar o teu próximo, porque aquele que ama a Deus deve amar o teu próximo, e aquele que não ama o teu próximo não ama a Deus, porque disse Deus um dia, dentro da tua palavra, aquele que diz que ama a Deus e aborrece o teu irmão é mentiroso. Sabe por quê? Se não consegue amar aquele que vê com os teus próprios olhos e que vive na mesma espécie do que a tua, ele não consegue amar nem esse, como vai amar a mim que nunca me viu? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa palavra vai muito mais além do que nós estamos entendendo aqui. Essa palavra é profunda, é rica, e muitas das vezes tem diversas interpretações. Honrar a Deus não é só cantar o hino, porque o que procede, que agrada a Deus, é o que está aqui dentro do nosso coração. E eu porém vos digo, Deus não quer saber só do coração, como estão pregando aí. Deus quer saber do coração. Não, mas Deus quer saber de você se entregar por inteiro. Deus está preocupado se você vai servir Ele de corpo, alma e espírito. Deus está preocupado em querer saber se você realmente está preso em outras coisas que é do mundo, que são passageiras, ou se você quer se deleitar nas coisas sagradas de Deus. Deus quer saber se por todavia o que vale, o que te interessa, o que é prioridade na tua vida são as coisas externas, são as coisas materiais, ou são as coisas que partem do reino e da virtude de Deus. Deus todavia está preocupado de querer entender qual é a sua prioridade, qual é a sua esperança, qual é o seu objetivo, qual é o teu sonho, porque muitas das vezes fala que tem um objetivo com a obra de Deus, mas é contrário, o coração está preso em outras coisas, e Deus está falando assim: eu quero ter um íntimo, eu quero ter uma profundidade sobre com a intimidade que eu quero ter contigo, mas para mim poder entrar, você tem que, aleluia, abrir o teu coração por inteiro. Ele não entra em brecha, quem quer brecha é o adversário, é o inimigo que ele encontra uma brecha, ele chuta o pau da barraca, estoura a porta, entra, salteia a casa, rouba, destrói, aleluia, e mata. Mata o quê? A alma e o coração daqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. Glória a Deus. Você está entendendo isso? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Honrar a Deus não é falar eu amo a Deus. Tá, você ama, você obedece. Que quem ama, obedece. Quem não obedece, não ama. Então Deus, Ele quer que a sua igreja tente para entender qual é o principal objetivo dele para com a tua noiva. Porque está chegando um dia que Cristo está voltando. A igreja tem o costume de lembrar que Cristo veio, que Cristo voltou, mas está esquecendo que Cristo voltará. Está esquecendo que Cristo irá voltar. Ele veio no seu trono real, passou por aqui, mostrou como é que Ele queria que nós andássemos, voltou para lá, está todo com poder sobre as tuas mãos. Hoje tem a chave da morte, tem a chave do inferno, tem o acesso para a vida, porque Ele disse: a ninguém vai ao meu Pai se não primeiro vier até mim. Mas vocês estão, aleluia, se prendendo naquilo que não tem valor. Olha para cá. Cristo voltará sim ou não? Não? Sim ou não? Então nós temos que se deleitar nele. Sabe quem é que vai subir lá? Em Salmo diz: os limpos de mão e puros de coração.
Quem subirá ao alto monte do Senhor? Quem subirá naquele lugar maravilhoso que está reservado? Que ele falou: eu vou, mas vocês não ficarão sozinhos. Eu vou deixar o Espírito Santo Consolador para acompanhar vocês sobre a face dessa terra. Mas quando eu ir de voltar, eu voltarei. Não tente pensar que eu não volto. Eu volto. Não ache que eu tenho por tardia a minha volta. Não. Eu irei voltar. O motivo pela qual eu não voltei ainda é porque eu não quero que alguns se perca, mas que muitos venham arrependimento diante dos meus olhos, porque a minha palavra, e eu deixei relatado que diz: mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Mas a igreja tem que entender: há um lugar reservado, e nós temos que levar a sério a nossa fidelidade, o nosso caminho, o nosso andar, o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida como Cordeiro de Deus. Tem gente que entra aqui e acha que está sendo válido só entrar aqui e sentar. Não, irmãos, é muito mais além. Se fosse assim, eu vou lá, vou entrar e quem sabe se Jesus voltar hoje eu seria salvo. Não. Se fosse fácil assim, muitas pessoas vindo do mundo só sentavam aqui, 1, 2 horas de culto e saía. Para garantir a salvação, não. A salvação ela vem através da graça, mas sobre a vida daqueles que andam em obediência, sobre a vida daqueles que vivem não como hipócrita, não como mentiroso, não como transgressores da lei, mas aqueles que vivem em espírito e verdade para glorificar ao Pai que estás no céu. Aí Pedro, que era um dos discípulos, estava ao lado de Jesus, andava com Jesus, estava seguindo a Jesus, estava sempre com Jesus. Ele tomando ali a oportunidade, ele perguntou: explica-nos essa parábola. Só que Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Olha para cá. Aqui está falando de pessoas hipócritas. E a Bíblia diz que o que procede do coração, o que sai da boca é o que está cheio do coração. Mas muitas das vezes é um engano, nem sempre é assim. Porque a pessoa fala ao ponto de querer que fala que ama a Deus, mas ela não vive nas conformidades como Deus quer que ela vive. Ou seja, o coração dessa pessoa não está cheio do que ela está falando. Mas muitos também, aleluia, está com o coração cheio. Cheio do quê? Que não consegue abrir a boca para falar de Jesus. Vê a pessoa no chão, deitada, dormindo. Vê a pessoa na porta do bar, na esquina, cheirando farinha, fumando maconha, bebendo, se prostituindo, mas não tem coragem de abrir a boca para falar e apresentar Jesus e o reino de Deus para essa pessoa. Ei, o coração está cheio. Cheio do quê? Porque a boca procede daquilo que sai do coração, e aquilo que entra pela boca é o que contamina a alma. Aquilo que sai da boca é o que contamina todo o corpo. Ei, quais são as palavras que você fala em 4 paredes que o seu pastor não está te visualizando? O que você anda escutando dentro da tua casa? Porque para ser cristão, para ser crente, já fala tudo, é um pequeno Cristo. E o pequeno Cristo ele deve andar como Cristo andou. Ele tem que fazer o que Cristo fez. Ele tem que falar como Cristo falou. Ele tem que andar pelo caminho da vereda, pela justiça, por amor do nome dele, mas não segundo as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, ou a soberba da vida, mas tem que andar conforme a vontade de Deus. Aleluia. É crente? Sim. Crente em quem?
Crente quem? Que até o capeta é crente. Como assim? Ele é crente. Ele sabe que o que tem para ele reservado lá no futuro não tem como desfazer. Ele já sabe que ele está declarado a morar no lago de fogo com enxofre. E isso é o que? Crença. Ele crê, ele sabe. Ele tem a certeza disso. É por isso o motivo pela qual ele não dorme, ele não para, tentando destruindo famílias, destruindo pessoas que um dia tinham fidelidade com o reino de Deus, destruindo pessoas que um dia tinham intimidade com o Espírito Santo. Hoje já não leva mais a sério as coisas sagradas de Deus. Olha para cá. Você acha que o inimigo ele vai usar alguém lá de fora para tentar te enganar? Se ele usar alguém lá de fora, você não vai dar crédito. Ele vai usar muitas das vezes aqueles que estão atuando dentro, mas que não estão no mesmo espírito, que não estão na verdade, que não estão no caminho, que não estão debaixo da autoridade dele, que não estão andando como ele quer, mas estão andando segundo a própria vontade, porque ele mesmo disse: eu vim para os que eram meus não quiseram me aceitar, mas se outros vêm em meu próprio nome, a esses eles aceitam. Mas é tempo de a igreja entender que nós temos que andar, aleluia, na retidão. É tempo de a igreja entender que o caminho é estreito, a porta também é para poder se salvar. Olha para cá. Essa palavra não te anima? Eu não sei pregar mensagem de autoajuda. Eu não sei pregar mensagem coach. Eu sei pregar o reino de Deus. Eu sei pregar a salvação. Foi por isso que Deus me tirou da sepultura, depois de morrer na mesa de cirurgia. Olha para cá. Ele me escolheu para desmascarar os falsos nesse último tempo. Tem gente que entra aqui para falar: erga a mão que Deus vai te dar vitória. Ei, você não sabe não? Antes de Deus dar vitória tem que haver conserto. Antes de haver vitória tem que haver renúncia. Antes de ele abençoar alguém, ele não abençoa alguém de qualquer forma. Se até aqueles que estão no caminho, até aqueles que estão mais próximos dele, aqueles que estão andando do jeito que ele quer, custa para receber a vitória, porque não é fácil. Imagina aqueles que estão andando na porta larga. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha aqui. Mas o que sai da boca é o que procede do coração. O que nós estamos proferindo? Quais são as palavras? Quando a tua vizinha que não serve a Jesus te chama na tua casa, qual é o tipo de conversa que tu tem com ela? Se ela cita a novela para você, você vai ficar debatendo sobre novela, ou você vai falar para ela sobre Jesus? Quando alguém na rua te pede um cigarro, você vai falar que só simplesmente não fuma, ou você vai falar para ele sobre Jesus Cristo, sobre o teu filho, aleluia, que te pede dinheiro, e você sabe que ele irá gastar com droga, com bebida, com jogatina, com máquina de caça-níquel. O que você vai falar para ele? Olha, não tenho. Ou você vai falar para ele: larga esse vício, larga esse caminho, porque é chegado o reino dos céus. É tempo de nós entendermos, irmãos, que muitas coisas que acontecem não estão debaixo da autoridade de Deus. Deus está mandando dizer. Será que foi Deus mesmo que disse? Deus falou. Será que foi Deus mesmo que disse? Porque a palavra diz que o diabo, ele se transfigura em um anjo de luz, e se possível ele faz fogo cair do céu. Ou seja, nem tudo aquilo que a gente vê nem tudo aquilo que a gente vê é de Deus. Nem todo espírito que é tomado para falar com você é o próprio Espírito Santo de Deus. Já imaginou que terrível? Porque o Satanás, ele é estrategista. Ele tem a sutileza, ele tem uns ataques de eleição sutil. Ele enganou a terça parte dos anjos. O que ele não é capaz de fazer com nós? Que não lê a Bíblia, que não se entrega na totalidade do teu ser, que não desce na calada da madrugada para ter um íntimo profundo com Deus,
que não se atenta para jejuar, para mortificar o pecado, mortificar a carne, avivar o espírito. Aquele que não consegue mais ler a Bíblia, não consegue, mas se viu um livro de ficção, lê todo. Ler a Bíblia não consegue, mas livro do encontro, livro do romance, lê que é uma beleza. Ler a Bíblia não consegue. Aqui tem tudo que nós precisamos, tem o caminho, tem a verdade, tem a vida, tem os preceitos, tem os mandamentos de Deus, tem os estatutos, tem o juízo, tem as ordenanças, de tudo mais maravilhoso que nós temos que seguir, tem aqui. Aqui a Bíblia nos faz pergunta e ela mesma nos responde. Aqui mesmo ela nos mostra o caminho, mostra a verdade, mostra a vida, mostra, aleluia, comparações, para que a gente com facilidade vamos entender o que Deus quer da nossa vida. Olha para cá. Aqui está dizendo de hipócritas, aqueles que aparentam ser, mas não é, aqueles que dizem ser, mas não são. E o que está acontecendo com a casa de Deus? Antes fazia para Deus que não queria fazer mais nada a não ser as coisas de Deus. Hoje, para fazer as coisas de Deus custa, e custa caro, porque quer cobrar, quer impor. Olha para cá, a igreja ela tem que ser submissa às coisas de Deus, ou não? A igreja ela tem que se submeter, ela tem que se sujeitar com todo o temor ao Senhor. Por quê? Porque é Ele que nos mostra, é Ele que nos levará, é Ele que nos salva, é Ele que nos purifica, é Ele que nos perdoa. E sem perdão ninguém é salvo. Foi Ele que nos deu a chance de nós sermos chamados filhos de Deus. Foi Ele que nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje, para sentar aqui, porque antes estava perdendo tempo com o mundo, estava perdendo tempo com as coisas inúteis, fúteis, sem valor. Mas hoje, através do Espírito Santo que convence, que converte, que salva, nós estamos aqui através da graça e pelo poder de Jesus Cristo. Olha para cá. Aqui está dizendo sobre pessoas que ela aparenta, ela tem aparência. Nem todo mundo que parece ser, sabe por quê? As aparências enganam. Quem já descobriu que as aparências enganam? As aparências enganam. Tem gente que você acha que não tem intimidade com Deus, mas quando você vai ver, é uma pessoa que está pertinho, Deus anda do lado, lado a lado com ela. Deus anda segurando na mão ou no colo. Deus anda ali, se você for ver. Por quê? Porque estão se atentando em ver aqueles que estão de nome, aqueles que têm milhares de visualização, aqueles que estão ali aparentando ser pessoas de bem, mas são lobos devoradores.